Olá, tudo bem? Eu estou aqui com o livro As Forças Naturais Desconhecidas, Editora do Conhecimento, um livro de Camille Flammarion. Um excelente livro, acho que o que mais, para mim, dos que eu conheço dele, para mim o mais significativo. Isso aqui é uma primeira edição, 2011, olha só, primeira edição. Daí... Camille Flammarion, 1842-1925. 1925, ano de falecimento de Flammarion. Bom, o Flammarion foi um dos que discursaram junto ao túmulo de Kardec em seus funerais, os funerais de Kardec. Quando da morte de Allan Kardec em 31 de março de 1869, a Sociedade Espírita veio pedir-me para pronunciar um discurso fúnebre junto ao seu túmulo. Nesse discurso, tomei o cuidado de dirigir a atenção dos espíritas para o caráter científico dos estudos a serem realizados e sobre o perigo de se deixar cair no misticismo. Reproduzirei aqui alguns trechos desse discurso. Você vê que não é todo o discurso, então trechos selecionados pelo próprio Flammarion, está aqui começa na página 47, página 48 e termina aqui na 49. Né? É isso mesmo? É. Bom, vamos ver se vai dar certo. Né? Eu gostaria de poder representar ao pensamento daqueles que me ouvem e ao daqueles milhões de homens que na Europa inteira e no mundo estão ocupados com o problema ainda misterioso dos fenômenos denominados espíritas, até hoje, na verdade. Eu gostaria, repito, de poder representar-lhes o interesse científico e o futuro filosófico dos estudos desses fenômenos, ao qual se entregaram, como ninguém ignora, homens eminentes entre os nossos contemporâneos. Gostaria de lhes fazer entrever quais horizontes desconhecidos o pensamento humano verá se abrir diante de si à medida que ele estender o seu conhecimento positivo das forças naturais em ação ao nosso redor. Mostrar-lhes que tais constatações são o antídoto mais eficaz da lepra do ateísmo, que parece atacar particularmente a nossa época de transição. Você vê a preocupação com o ateísmo na época, né? Hoje já não é bem essa a preocupação, né? O fanatismo, né? E até a indiferença, na verdade, em relação a tudo isso. Seria um ato importante estabelecer aqui, diante desta tumba eloquente, que o exame metódico dos fenômenos espíritas, chamados erroneamente de sobrenaturais, longe de renovar a mente supersticiosa e enfraquecer a energia da razão,
Afasta, ao contrário, os erros e as ilusões da ignorância e serve melhor ao progresso do que a negação ilegítima daqueles que não querem de forma alguma dar-se ao trabalho de observar. Esse complexo estudo deve entrar agora em seu período científico. Vamos ver se melhora aqui. Os fenômenos físicos sobre os quais não se insistiu suficientemente, porque o Kardec mesmo já os havia abandonado, dando preferência à psicografia, não é verdade? Então você vê aqui o Flammarion fazendo uma advertência. Devem se tornar o objeto da crítica experimental, sem a qual nenhuma constatação válida é possível. Esse método experimental, ao qual devemos a glória do progresso moderno e as maravilhas da eletricidade e do vapor, na época, claro, você vê, né? Esse método deve tomar os fenômenos de ordem ainda misteriosa a qual nós assistimos, dissecá-los, medi-los e defini-los, coisa que não aconteceu de fato, a não ser ali, se a gente for considerar a parapsicologia, mas hoje, em 2025, é pouco que se avançou em relação a tudo isso, até onde eu sei. Porque, senhores, o Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência. Ciência da qual conhecemos apenas o beabá. O tempo dos dogmas acabou. A natureza abarca o universo e o próprio Deus, que era concebido outrora como a imagem do homem, não pode ser considerado pela metafísica moderna senão como um espírito na natureza. O sobrenatural não existe. Tanto as manifestações obtidas por intermédio dos médiuns como as do magnetismo e do sonambulismo são de ordem natural e devem ser severamente submetidas ao controle da experiência. Não há mais milagres. Assistimos à aurora de uma ciência desconhecida. Quem poderia prever a quais consequências conduzirá no mundo do pensamento o estudo positivo dessa psicologia nova? Nosso olho não vê as coisas senão entre dois limites, aquém e além dos quais ele não vê mais. O nosso organismo terrestre pode ser comparado a uma harpa de duas cordas, que são o nervo óptico e o nervo auditivo. Uma determinada espécie de movimentos coloca em vibração a primeira corda e outra espécie de movimentos coloca em vibração a segunda. Aí está toda a sensação humana, mais restrita do que a de certos seres vivos, de certos insetos, por exemplo, nos quais essas mesmas cordas da visão e da audição são mais delicadas. Ora, na realidade existem na natureza não 2, mas 10, 100, 1000 espécies de movimentos. A ciência física nos ensina, portanto, que vivemos assim no meio de um mundo invisível para nós, e não é impossível que seres igualmente invisíveis que vivemos assim no meio de um mundo invisível para nós,
e que não é impossível que seres igualmente invisíveis para nós vivam também sobre a Terra, em uma ordem de sensações absolutamente diferente da nossa, e sem que possamos apreciar a sua presença, a menos que eles se manifestem a nós por fatos que entrem na nossa ordem de sensações. Diante de tais verdades, que ainda apenas se anunciam quanto à negação cega, parece absurda e sem valor. Ai, meu Deus, vamos lá, desculpe. Diante de tais verdades, que ainda apenas se anunciam, quanto à negação cega, parece absurda e sem valor. Quando se compara o pouco que sabemos e a exiguidade da nossa esfera de percepção à quantidade de tudo o que existe, não podemos nos impedir de concluir que não sabemos nada e que tudo nos resta a saber. Com que direito pronunciaremos, pois, a palavra impossível diante dos fatos que constatamos sem poder descobrir sua causa? É pelo estudo positivo dos efeitos que se chega à apreciação das causas. Na ordem dos estudos reunidos sob a denominação genérica de espiritismo, os fatos existem, mas ninguém conhece o seu modo de produção. Eles existem tanto quanto os fenômenos elétricos, mas, senhores, nós não conhecemos nem a biologia, nem a fisiologia, nem a psicologia. O que é o corpo humano? O que é o cérebro? Qual é a ação absoluta da alma? Nós o ignoramos. Ignoramos igualmente a essência da eletricidade, a essência da luz. É, pois, sábio observar sem parcialidade todos esses fatos e tentar determinar-lhes as causas, que são talvez de espécies diversas e mais numerosas do que o supusemos até aqui. Vemos que aquilo que eu proclamava publicamente em 1869, do alto do outeiro acima da cova onde acabavam de descer o caixão de Allan Kardec, não difere do programa puramente científico desta obra. Bom, a obra, na verdade, esta magnífica obra do Flammarion, realmente busca analisar os fenômenos chamados físicos em essência, essencialmente, ou em grande parte, e mostrar, inclusive, fraudes e tudo mais, e as possíveis explicações para tais fenômenos, Mas você vê que aqui o Flammarion já chamava atenção a respeito dessa questão, e era na verdade, um alerta aos espíritas, porque o próprio Kardec já não estava dando tanta bola assim, ou nenhuma bola para os fenômenos físicos, se bem que na Revista Espírita, que ele publica até 1969, até sua morte, ele ainda descreve muitos fenômenos dessa ordem, até onde eu me recordo. Bom, tem um outro texto do Flammarion que complementa esse de alguma certa forma, Deixa eu ver se é que está no livro A Gênese, tá aqui, Tá aqui, ele fala aqui, Allan Kardec publicou em 1867, sob o título de Uranographie Generale,
Uranografia Geral, né? Não sei francês, então fica aqui, Uranografia Geral em português, em seu livro, quer dizer, um capítulo, né, ou pelo menos um texto com esse título, em seu livro intitulado La Gênese, ou Gênese, né, do qual conservei um dos primeiros exemplares com a dedicatória do autor. Essas páginas sobre astronomia nada me ensinaram. Não tardei em concluir que elas eram apenas o eco daquilo que eu sabia, que Galileu nada tinha a ver com aquilo. Era como uma espécie de sonho acordado. Além disso, minha mão parava quando eu pensava em outros assuntos. Então, ele está falando de uma psicografia que ele mesmo, uma pseudopsicografia, que está publicada, né, na Gênese, que ele diz que não tem nada de novidade ali, né, e ele assina como Galileu, engraçado, né. Eis o que eu dizia a esse respeito em minha obra Les Terres du Ciel, as terras, não sei francês, desculpe aí a ignorância, as terras do céu, né. O médium escrevente encontra-se em um estado no qual ele não está de modo algum nem adormecido, nem magnetizado, nem hipnotizado. Estamos simplesmente recolhidos em um círculo determinado de ideias. Então o cérebro age por meio do sistema nervoso, de um modo um pouco diferente do que ele age no estado normal. Bom, aí ele está falando que, né, das impressões dele a respeito da psicografia, se bem que, né, a questão é a seguinte, né, se a gente pega realmente essas mensagens que estão nas obras de Kardec, aquelas mensagens assinadas por grandes espíritos, que comprovação elas nos trazem? É isso que o Flammarion tá colocando. Então ele diz que psicografia por si só, o que acabou sendo privilegiado pelo Kardec, né, ela não quer dizer grande coisa, a não ser que venha com comprovações, que traga novidades, que traga revelações de fato. Não apenas pelo estilo, pela elevação da mensagem, como escreve bem esse espírito, que mensagem linda, então só pode ser espírito. Na minha opinião, né, você põe lá, e isso você vai encontrar os montes na obra de Kardec, assina lá um determinado nome, e um texto bem escrito, né, com palavras bonitas, trazendo uma mensagem elevada, não quer dizer nada, absolutamente nada. É disso que o Flammarion está tratando. Ele não aprendeu nada com a mensagem do Galileu, que ele mesmo assinou como Galileu, como se fosse o espírito do Galileu, né? Depois ele vai avaliar aquilo e ver que aquilo ali é uma bobagem, né? Entendeu? Ele simplesmente estava ali no estado de concentração, ali, né, recolhimento, e escreveu, mas foi ver, não tinha nada ali realmente que pudesse atribuir ao Galileu. Que prova traz? Entendeu? Agora, é claro que depois, diante de outras tantas psicografias, né, antigas e atuais, que se pôde comprovar ali a autoria, ou pela letra, ou por trazer informações que só aquela pessoa que se diz comunicar por ali poderia saber, aí sim, aí tem validade, né? Em relação aos fenômenos físicos, materializações, né, transporte de objetos, movimentar objetos, esse tipo de coisa toda, o Flammarion falou que ali ainda havia muito por pesquisar. E os espíritas já haviam, abandonado aquilo ali. Nós sabemos de ainda, né, haver espíritos que se dedicam a essas pesquisas, que se dedicaram, né, mas são tidos mesmo um pouco assim como anormais, né? Não é à toa que no Brasil o espiritismo vem diminuindo, porque é claro, foi tido como uma religião, né? E aí, diante de tanta concorrência de religiões que prometem o céu e tudo mais, né? Para que ficar numa religião que você tem que ficar pregando, praticando caridade,
reforma íntima. Para quê? Se as outras dão muito mais por menos, né? Então, não funciona. Agora, por outro lado, a gente vê o espiritismo, por exemplo, nas artes, no cinema, né? Aí ele conseguiu o seu lugar de fato com qualquer nome que seja. Quando nós falamos de espiritismo, não estamos falando da doutrina, dos princípios cristãos, de toda a filosofia. Estamos nos tratando aqui quanto ciência, de fenômenos. O que é que está por trás desses fenômenos típicos que foram estudados por Kardec e outros tantos dentro do âmbito do espiritismo? É disso que estamos falando, que estamos tratando aqui. Bom, eu tenho aqui esta biografia também, né, do Henri Salce, né? Não sei se a pronúncia é essa, mas está aí. Biografia de Allan Kardec, tradução de Evandro Noleto Bezerra, FEB. Ali aqui a tradução, para não ficar faltando aqui. Deixa eu ver aqui a tradução, se traz aqui. Tradução daqui, Maria Alice Fará Antônio, certo? Então, Maria Alice Fará Antônio. E aqui, essa biografia bem interessante também do Kardec. E eu lia justamente um trecho, né? Reflexões, conselhos e máximas de Allan Kardec, e aqui um trecho, traz um trecho de Kardec, dentre outros, falando exatamente, é um trecho da Revista Espírita, fevereiro de 1867, o Espiritismo, como pensam alguns, o Espiritismo é, como pensam alguns, uma nova... Desculpem, né? O Espiritismo é, como pensam alguns, uma nova fé cega que substituiu outra fé cega. Em outras palavras, uma escravidão do pensamento sob nova forma. Para o crer é preciso ignorar os seus primeiros elementos. Para o crer é preciso ignorar os seus primeiros elementos. Quer acreditar nisso, que é uma fé cega, né? Então, está falando que, né, só que é para quem não conhece, né, o Espiritismo para afirmar isso. Com efeito, o Espiritismo estabelece como princípio que antes de crer é preciso compreender, né? Então ele vai explanar sobre isso, né? Então, ele não está aqui nesse trecho, pelo menos, o Kardec, até contrariando um pouco o que estávamos falando, que as pessoas, ele não fala assim, não se deve, sabe, os fenômenos não podem ser desprezados, tem que assistir sessões sim, mas antes de assistir sessões espíritas, e aqui parece que está se referindo justamente à psicografia, no que ficou restrito ali à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Antes de assistir a essas sessões, é preciso estudar, conhecer, né, se inteirar do que já foi estudado sobre isso, sim, importante, né? Ir lá simplesmente olhar, inclusive não vai conhecer inclusive as fraudes que já foram descobertas, né? E esse detalhe, cuidado com psicografia. A gente pega hoje um monte de psicografia, fulano de tal, espírito não sei o que, espírito não sei o que lá, e simplesmente acredita, entendeu? Sem aquele espírito não dá a mínima prova de que é aquela personalidade de fato, de que é aquele ser com aquele nome que viveu na Terra. Não dá nada. Simplesmente as pessoas acreditam, entendeu? Como diz o Flammarion aqui, eu coloquei lá Galileu e está lá publicado na Gênese. Mesmo o Flammarion dizendo que aquilo ali para ele não serve para nada, ele não aprendeu nada, traz nada ali. Tudo bem, como generalidade do que se conhecia na época sobre o assunto tratado lá, uranografia em geral, tudo bem, tá certo. Mas acreditar que é o Galileu que está ali dizendo aquilo, né, sem trazer nenhum tipo de
informação que pudesse levar à autenticidade da mensagem, como diz o Flammarion, é ridículo. Né? Então é isso. Tá? Era essa a ideia de hoje. Muito obrigado.